Fala galera, tudo bem? Nós estamos começando mais um Kairos Tracks, sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, o Gabs. E hoje a gente vai bater um papo aqui, hoje vai ser um papo bem legal. Mas Gabs, hoje eu vim com uma questão bem diferente. Complicada, complexa, difícil, mas que todo mundo tem essa curiosidade. Eu já tive essa curiosidade, você já teve, acredito que o Gabs já teve. A gente fala de Deus, 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 a gente fala tanto de Deus. Mas, Gabs, quem é Deus? Você sabe me responder quem é Deus? É possível a gente definir quem é Deus? Então, acho que é um tema muito difícil e um tema que todo mundo quer saber. Todo mundo sempre quis saber quem é Deus, pensar quem é Deus. Meu Deus, Deus, quem é o Senhor, sabe? Aquela coisa de perguntar sempre. Só que uma coisa que a gente tem que entender, que é o primeiro ponto, eu acho, pra gente chegar nesse ponto que a gente vai chegar, nesses vídeos, nesse tema que a gente tá conversando aqui, é a gente entender a primeira coisa, que não tem como explicar Deus. Às vezes a gente quer tanto explicar Deus, mas pensa comigo, como você vai explicar alguém que mede o universo na palma da mão, sabe? Como você vai explicar alguém que tem o mundo em suas mãos, que criou todas as coisas? E lá em Romanos 1,19 fala sobre isso, que não tem como explicar Deus. Mas através da sua criação, nós entendemos um pouco de quem ele é. Então acho que não tem como explicá-lo, mas a gente pode conhecê-lo de alguma maneira, sabe? Buscando ele, buscando um pouco da sua criação. Show. Então, conhecendo Deus, essa questão de Deus, então a gente tem que a gente tem que eliminar a ideia de que Deus é aquele cara, somente aquele cara barbudão lá em cima, né? Que tá mandando em todo mundo e que você pecar, você vai ter um raio na cabeça. Eu costumo dizer que a gente tem uma maldade, não é uma maldade, mas é um pensamento de um Deus mau. Aquele velhinho barbudo, porque a gente sempre viu em desenhos, às vezes em filmes, aquela voz que vem assim, e é mau, e é um velhinho ruim. E não, e Deus não é assim. Deus, ele é bom. A Bíblia fala sobre isso, a gente vai falar sobre isso também. Deus, ele é bom. Simples. Deus é bom e é isso. Só que a gente tem sempre aquela ideia do velhinho que você falou, que vai jogar o raio na cabeça de alguém a qualquer momento e vai te fulminar da terra. Isso é legal que você falou, né? Que a gente conhece a Deus se relacionando com ele. Então, é nessa ideia de que Deus, ele é um velhinho que tá mandando em todo mundo, não tem essa ideia de relacionamento. Só tem a ideia de que ele é Deus e que ele manda tudo, sabe? Ele quer chuva, manda chuva. Ele quer isso, raio, manda raio. Mas não tem essa ideia de relacionamento. E quando a gente vai ler a Bíblia mesmo, o verdadeiro evangelho, a gente vê que é possível sim se relacionar com Deus. É possível sim conhecer a Deus. Então fala um pouquinho mais, Gabi, sobre esse processo de conhecer a Deus, se relacionar com Ele, como funciona. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que Deus, ele é um ser espiritual. Acho que é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Que às vezes a gente fala assim, tá, quem é Deus? Aí a gente fala, tenha relacionamento, conheça a Deus. E a gente quer conhecer a Deus do nosso jeito. Do jeito que eu quero, do jeito que eu te conheço aqui. A gente é humano, a gente tá aqui. Se eu tocar em você, eu vou te sentir. Se eu me tocar, você vai me sentir. E às vezes a gente quer conhecer Deus assim. Só que Deus, ele não é como o homem. Deus é um ser espiritual. A Bíblia fala que Deus é espírito. E só tem como entender as coisas espirituais quem se torna espiritual. E como eu me torno espiritual? Indo para o secreto, buscando a Ele, me enchendo do Espírito Santo. E aí, através disso, eu vou conhecer a Deus. E eu acho que não tem uma forma ou rápida ou devagar de conhecer a Deus também. A gente tem muito essa ideia, tipo, eu vou conhecer a Deus agora e pronto. Não. A forma de conhecer a Deus é se relacionando. E eu só conheço a Ana, igual eu te conheço por anos, e eu só sei muito da Ana hoje porque eu fui conhecendo dela a cada dia. E a cada dia você vai vivendo algo, você vai me apresentando esse algo seu também, e eu vou te conhecendo todos os dias. Eu acho que conhecer a Deus é isso. Eu me relaciono com um ser espiritual, no mundo espiritual, e através disso eu vou entendendo que quem é Deus, e não tem como, não tente você em casa falar assim, vou conhecer Deus agora e vou entender tudo dele, porque todos os dias que passa a gente conhece Deus um pouco mais. Deus, ele sempre tem um pouco mais para revelar pra gente. Eu até conversava com a Ana e falei assim, Ana, a Bíblia ela é incrível. Então lê a Bíblia, porque é aí que você conhece a Deus. Eu falei que a Bíblia ela vai te dando as coisas devagarzinho, assim você vai tendo uma revelação um pouco mais de quem é Deus. Então lê a Bíblia, busque, vá pro secreto, que eu acho que é aí que você vai conhecer a Deus. O conhecimento, então, de Deus é algo constante, é uma constante, né? Dia após dia. E é legal porque, tipo assim, igual o Gabriel deu o exemplo que eu conheci ele há muito tempo,
cada dia eu descubro algo diferente do Gabs. Tipo assim, conforme a gente vai conversando, se relacionando, fazendo as coisas. E o Gabs é humano, é um ser limitado. Imagina Deus, que é um ser infinito, assim, sabe? Grandioso, que vai muito além dos nossos pensamentos. Então é uma busca incrível, né? De descoberta de quem ele é e tudo mais. E não é um processo rápido, né, Gabs? Eu acho que a grande questão que muita gente tem a dúvida de eu tentei entender Deus, tentei buscar Deus, mas eu não consegui porque foi por um tempo, foi uma busca por um tempo, mas simplesmente cansou, né? Até porque se a gente for olhar, igual eu falei, não compare Deus com o homem. E Deus, ele é tão grande, tão grande. Esses dias eu vi um vídeo, e esse cara do vídeo, ele nem é cristão, ele falou que tudo que você pensar tem algo maior que aquilo. Mas quando você pensa em Deus, não tem nada maior que Deus. Deus, ele é único, Deus, ele é infinito. E eu achei muito legal nessa história que, tipo assim, a Ana quer ser humana. Se eu conheço ela agora, e eu tento sentar aqui com ela, e eu tentar conhecer ela toda hoje, eu não consigo. É impossível. Então imagina Deus, o cara que criou o universo, quem criou tudo, quem fez tudo. Não tem como eu conhecê-lo, mas tem como eu saber quem ele é aos poucos. Eu vou pesquisando, Deus, vou buscar do Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E nesses pontos aí ele vai me mostrando quem ele é, sabe? Fazendo maravilhas na minha vida, fazendo coisas. E uma coisa que a gente tem que entender é que Deus, ele já fez coisas. E é através dessas coisas também que a gente entende ele. Verdade. Pelo que ele fez e pelo que ele ainda vai fazer, sabe? E ele sempre fala que ele tem coisas maiores para fazer. Então a gente tem que acreditar nisso. É assim que eu vou conhecer a Deus. Com certeza. Então você diz que a gente não pode comparar Deus com o homem, né? Que o homem é muito diferente, o homem é limitado. Então, o que difere, assim, se a gente for falar, Deus é diferente do homem? Todo mundo tem essa dimensão, né? Que Deus é diferente do homem. Mas se a gente for parar pra pensar, o que difere o homem de Deus? Eu acho que o homem, ele é um ser que a gente não consegue olhar e falar assim, tá, ele é. Sabe? O homem tá ali. Não, o homem ele pode mudar a qualquer momento. Muda, o homem tá em constante mudança, ainda mais adolescente jovem, né? Eu penso quem eu era 5 anos atrás, eu falo, meu Deus, não era eu. Era outra pessoa, simplesmente. O homem, ele muda a todo momento, assim. Acho que o homem sempre tem aquele talvez. Às vezes, sabe quando a pessoa fala assim, nossa, Ana, você se veste bem. Aí você fala assim, talvez eu me vista bem. O homem, ele sempre tem aquele talvez, aquele porquê. Deus não. Deus, ele, se ele é daquele jeito, ele é daquele jeito e vai ser assim. A gente sofre influência também das pessoas. Sim. Eu posso ser assim, mas se eu começar a andar com certo tipo de pessoa, entrar numa era, um novo estilo de moda, um novo estilo que tá dando aí, eu começo a me modificar por causa da galera, por causa do ambiente. E Deus não é assim, né? E a gente tem essa mania de tentar me modificar para entrar no meio. E para conhecer a Deus, você não precisa se modificar. Porque Deus, ele não vai mudar o jeito dele para que você mude também. Ele vai ser ele. E através dele, ele vai mudar quem você é, sabe? E às vezes a gente tem essa mania, eu quero me enturmar no grupinho tal, e aí eu vou entrar e eu vou começar a mudar o jeito que eu me visto, o jeito que eu falo, o jeito que eu faço, para poder me encaixar ali. E Deus não é assim. Deus, ele te criou assim, ele quer você assim, ele não vai mudar, sabe? Até o lema da nossa igreja é esse. Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele vai ser sempre assim, porque ele é único. E eu acho que é isso que a gente tem que colocar. O que difere Deus do homem é que o homem, ele muda sempre. Deus, ele vai sempre ser o mesmo, ele sempre vai fazer as mesmas maravilhas e vai sempre querer mudar a nossa vida e estar com a gente. Eu acho que é legal um exemplo, né, vivo mesmo que a Terra, né, conheceu e presenciou foi Jesus. Mesmo Jesus, ele veio, ele tinha sua identidade estabelecida, ele tinha aquilo que ele acreditava e tudo mais, quem ele era. E apesar da situação religiosa que estava acontecendo, apesar das pessoas que estavam na sua volta, Jesus, ele andou, gente, com 12 caras, assim, totalmente loucos, sem noção. E ele influenciou aquelas pessoas e ele não foi influenciado porque ele sabia quem ele era. Ele é imutável, né? Ele não mudava. Isso é muito top porque Pedro, ele era de um jeito... Eu tava até conversando com uma pessoa essa semana sobre Pedro. Pedro era explosivo. Pedro, ele queria tudo fazer rápido. E aí Jesus falava assim, vamos fazer assim. Aí Pedro, não, Jesus, vamos lá então. Jesus, calma, Pedro. Vai ser na hora certa, no tempo certo. E às vezes a gente, como ser humano, a gente tá vendo uma onda acontecer, algo acontecer. Principalmente a gente que é jovem, assim. Sempre tem umas ondas na internet, né? Essas ondas da internet, assim. E às vezes a gente vai muito nessa onda. Tá acontecendo, eu preciso ir. E não. Deus, ele não vai entrar nas ondas. Deus, ele vai sempre continuar ali. Sabe, ele vai continuar sendo ele, vai continuar ali. E Jesus foi assim. Jesus não entrou na onda dos fariseus de criticar o pecador. Jesus não entrou na onda da lei para poder matar um pecador, não. Jesus, ele
veio para salvar o pecador e ele se manteve até o final e morreu numa cruz para que a gente pudesse estar aqui hoje. E ele salvou o pecador. Então a gente tem que entender isso, que Jesus ele veio com um propósito, ele continua nesse propósito, sabe? Ele não muda. Sim. E é difícil, né, pra gente permanecer assim. Sim. Pra isso a gente precisa sempre estar alinhado com a palavra, porque a influência é muito forte, ainda mais na juventude, o tempo inteiro, isso, aquilo, novas ideias, novas filosofias e tudo mais, e se manter constante é algo muito complicado, que a gente tem que aprender muito com Jesus, muito mesmo. Então, Gabs, a gente conversou então agora um pouquinho de quem é Deus, que Deus é complicado a gente definir, que a gente pode entender ele a partir de um relacionamento. Sim. Mas Deus ele tem características assim bem importantes, né? Características que definem muito bem quem ele é, que dá pra gente entender um pouquinho da pessoa que ele é. Então a gente vai deixar pro próximo vídeo. Você que tá com dificuldade, tipo, eu não entendi muito bem quem é Deus. No próximo Kairos Tracks a gente vai falar sobre algumas características de Deus que vai te fazer entender muito bem quem ele é, entender muito bem a palavra, entender muito bem como ele age. Então, até o próximo Kairos Tracks. Fala, Gabriel, você... Não, mas você não falou que você ia começar. Eu ia falar, vamos lá, você começou a falar. Vou começar, tá, Gabriel? Vou começar agora. Vamos lá. Vamos falar assim, fala galera, tudo bem? Eu sou a Ana, tô aqui apresentando. Não cheguei no nível do apresentador passado. Não mesmo. Gente, sabe o que tá na minha cabeça? Mas espero que vocês me recebam com amor e carinho. Na minha cabeça assim. Até hoje. Isso, obrigada. Nossa Deus. Hoje é meu dia de brilhar, só me daqui. Tchau. Você é Hoje é meu dia. Você tomou meu lugar, né? Então. Misericórdia.